amigos do Enferodonto, vamos continuar aqui a nossa jornada nos concursos públicos. Agradecer o pessoal que está se inscrevendo aí no canal, né? Nós estamos no YouTube, também estamos no Instagram, e a proposta é trazer justamente um compartilhamento de informações da nossa experiência enquanto servidor público, enquanto profissional do SUS, enquanto estudante, e também a experiência em concursos públicos, né? E hoje a gente vai falar continuar falando sobre a Lei 8080/90, que é justamente a lei orgânica que foi sancionada no governo Collor, marcou justamente a revolução da saúde brasileira com a Constituição de 1988. Você já tem no nosso canal do YouTube uma super revisão sobre o SUS constitucional, que vai trazer ali o orçamento da Seguridade Social, a Seguridade Social com os seus 3 pilares, Previdência, Assistência Social e Saúde. O artigo 196, que traz justamente a saúde como direito de todos e dever do Estado, mediante políticas econômicas e sociais que visem a prevenção e redução de doenças e o acesso universal e igualitário aos bens e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o SUS constitucional é um dos temas mais importantes que nós temos em legislação em saúde pública, e depois o seu desdobramento com as leis federais 8080/90 e a 8142/90. A lei orgânica vai justamente regulamentar a assistência à saúde em todo o território nacional, bem como os estabelecimentos de saúde, o seu funcionamento, não é isso? Já a outra lei, a lei 8.142, ela trata justamente da participação popular na gestão do SUS e das transferências financeiras intergovernamentais fundo a fundo. Então você já tem a introdução da lei 8080/90 no nosso canal Enferodonto. Então é a parte 1 que nós temos ali, vai até o artigo 14º, e hoje nós caminharemos a partir do 15º até o final dessa lei, sistematizando em blocos. Então nós vamos ter os blocos das competências comuns privativos da União, Estados e Municípios. Teremos outro bloco que trata do SASSI, o Subsistema da Atenção Integral à Saúde Indígena, bem como o atendimento domiciliar, a internação domiciliar, o direito ao acompanhamento no trabalho de parto, pós-parto imediato, além também da incorporação de tecnologias no SUS e a assistência terapêutica integral. Outro bloco vai ser justamente da participação dos entes privados no SUS, a política de recursos humanos, o planejamento e justamente o financiamento das ações de saúde. Então esse compõe justamente a segunda parte da Lei 8080/90. E se você gostou do nosso canal, não deixa de se inscrever, não deixe de ativar as notificações e principalmente deixar seus comentários, o seu like. Isso aí vai ajudar bastante o crescimento desse canal rumo com o compartilhamento solidário de informações, a democratização da educação no nosso Brasil. Eu acredito no seu potencial. Então agora chega de mais delongas, vamos ao que interessa. Nós temos aqui o artigo 15, né? Do artigo 1º ao artigo 14º, você vai ver os princípios do SUS, vai ver os objetivos. Dentre esses objetivos nós temos justamente o que? A identificação dos fatores condicionantes e determinantes e a divulgação desses fatores condicionantes e determinantes da saúde, não é isso? Nós temos ainda o que? Assistência à saúde universal e igualitária, através de programas sociais e econômicos para sua promoção, proteção e recuperação. Nós temos, dentre os principais princípios do SUS, o que? Universalidade, descentralização, hierarquia, participação popular, integralidade, equidade. Então dá uma revisada no SUS constitucional e nessa parte inicial da Lei 8080/90. Agora a gente vai ver o que? Atribuições comuns. Então são atribuições que todos os entes federativos vão realizar. Nós temos a União, nós temos os estados e nós temos os municípios, cada um com sua organização. Dentre
desses entes, todos vão ter competências, vamos dizer assim, comuns. De dentro dessas competências comuns, claro, você vai ter que ler bastante essa lei, você vai ter que exercitar em questões, mas são coisas que você consegue tratar, ou vamos dizer assim, identificar de forma raciocínio lógico. Então, por exemplo, proteção ao meio ambiente, todos irão fazer. Políticas de saneamento básico, todos irão fazer. Políticas de vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, planos de saúde, todos os entes têm que ter a elaboração dos seus planos de saúde e elaborações dos planos de saúde, certo? Fiscalização, normatização dos serviços privados, também são competências que União faz, Estado faz, município faz, certo? Atentem para os verbos programar, incentivar, fiscalizar, normatizar, coordenar. Tudo isso está atrelado a competências comuns, ao passo que principalmente o verbo executar está muito mais relacionado à competência municipal, que é o grande executador das ações e serviços de saúde no Brasil. Então vamos ver aqui, o artigo 15º, trata justamente das competências comuns. O artigo 16º, ele traz as competências da União. E dentre dessas competências, eu destaco uma que cai bastante em concursos públicos. Significa uma competência privativa da União, a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. É privativo da União. Além disso, essa fiscalização poderá, aí vem a mágica que ele vai tentar te induzir o erro, então poderá ser complementada pelos estados e pelos municípios, mas em se tratando inicialmente, originalmente, de fronteiras, portos e aeroportos, cabe justamente à União, bem como que elaborar as políticas gerais de alimentação, nutrição, meio ambiente, saneamento básico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, quando falar assim, normas gerais, a organização da política, você já sabe que está falando da União, certo? Uma competência básica dos municípios é justamente o que? Fomentar a descentralização das ações e serviços do Estado para os municípios. Então, o artigo 17, ele trata justamente das competências estaduais. E dentro dessas competências estaduais, temos também outro elemento muito importante, que é justamente o quê? Concentrar as informações do perfil de morbidade e de mortalidade na unidade federada e divulgar essas informações. Porque o Estado é o grande coletador de informações dos municípios. E ela ali concentra essas informações e divulga a nível municipal, a nível federal, tá certo? E já as competências municipais, esse sim vem muito atrelado com esse verbo. Executar as ações de vigilância sanitária, executar as ações de vigilância epidemiológica, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, colaborar nas políticas e implementações das ações de saneamento básico. Além disso, os municípios é que realizarão os famosos consórcios intermunicipais. Os consórcios administrativos intermunicipais, garantida a direção única desses consórcios. Então, são elementos que você vai ter que sistematizar, você vai ter que buscar a lei, você vai ter que revisar. Não vale decorar. Às vezes tem aluno que vai conseguir, mas é uma tarefa árdua. Mas a única técnica eficiente de você memorizar de forma mais objetiva, mais eficiente, é justamente a resolução de questões. E você vai ter muita oportunidade de resolver questões, porque o acervo digital aí é enorme, principalmente das competências comuns, tá certo? Então vamos lá. Artigo 15, competências comuns. Artigo 16, competências privativas da União. Artigo 17, competências privativas do Estado, e artigo 18, competências privativas do município. Vamos ver como é que ele se comporta em questões de concurso público, esses artigos. A Banca Instituto Excelência, Prefeitura de Taubaté, Enfermeiro do Trabalho, essa questão é de 2019. Diz o seguinte: de acordo com a Lei Federal 8080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eu já sei que está falando do artigo 15º, competências comuns,
exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Assinale a alternativa correta que corresponde às atribuições comuns. Então vamos lá. A questão que é a alternativa correta de atribuições comuns. A definição das instâncias e mecanismos de controle, falta de fiscalização das ações e serviços de saúde. Ó, galera, de cara, eles não podem faltar na fiscalização, pelo contrário, eles devem realizar a fiscalização. Então, a definição das instâncias e mecanismos de controle da assistência à saúde, até aqui estava indo certo. Mas a falta de fiscalização, isso aqui é o que prejudicou a letra A, não pode ser. Letra B, a administração de recursos orçamentários e financeiros destinados a cada ano à saúde. Claro, tanto a União, como os estados, como os municípios e o Distrito Federal, que o Distrito Federal é um elemento federativo que tem competências estaduais e competências municipais. Então, todos esses indivíduos, eles devem ter seus planos de saúde, devem executar os seus planos de saúde e, além disso, administrar os recursos orçamentários e financeiros para cada ano, certo? A gente já tem a resposta da nossa questão, letra B. Vamos ver mais os itens. A elaboração de técnicas e estabelecimentos de padrões de qualidade e parâmetros de custo que caracterizam a assistência à saúde. Não está muito bem redigido o item C. Elaboração de técnicas. Deveria ser o quê? Normas técnicas. Se você for para o texto da lei, você vai ver lá o item normas técnicas. Por isso que vai estar prejudicada a letra C. E aí a gente tem como nossa resposta inicial letra B. Então atente assim para coisas lógicas. Todos eles têm que ter administração, dos recursos financeiros, humanos, materiais, plano de saúde. Todos vão fiscalizar, todos vão normatizar. A fiscalização, normatização, acompanhamento está muito relacionado aos serviços privados de saúde que se conveniam, que se contratam, que trabalham de forma complementar à rede pública de saúde. Vamos ver mais uma questão. De acordo com a Lei 8080/90, no que se refere à competência do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que é a resposta correta, não é isso? A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete formar consórcios administrativos intermunicipais. Galera, ele fez uma confusão aqui. A competência para realizar consórcios intermunicipais são dos municípios, mas quem vai articular esses consórcios é o Estado. Mas nesses consórcios, o que é que são? São um grupo de municípios limítrofes que vão fazer um consórcio financeiro e administrativo para aquisição de alguma coisa que garanta o quê? A integralidade da assistência aos seus usuários. Só que essa articulação é feita por quem? Pelo Estado, certo? Então, por exemplo, ele pode articular uma cidade que é mais bem desenvolvida, de condições técnicas e humanas, para receber, a partir de um pacto, de um consórcio, demandas de municípios menores, garantindo que assim a integralidade da assistência, não deixar os usuários do SUS sem a assistência devida. Então, não compete à direção nacional, compete sim aos municípios articulados pelos estados. Vamos ver a letra B. Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos e aeroportos e fronteiras, podendo a sua execução ser complementada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ele diz que a direção estadual compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Isso aqui é uma competência privativa da União. Ele confundiu você aí, o ente federativo. Então é a União, a União que compete isso privativamente. E ela pode ser complementada pelos estados e municípios. Esse é um item que cai muito em questões de concurso. Vamos ver. Letra C. Então, a letra B também está errada. A letra A e a letra B estão erradas. Letra C. A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Não só a Direção Nacional, mas também os estados e os municípios vão regular a assistência entre justamente os componentes privados, os entes privados contratados ao sistema. Não só regular, não só normatizar, como também fiscalizar. Tá certo? Aparentemente a letra C é a nossa resposta à questão. Vamos ver a letra D.
A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde compete estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do Sistema Único de Saúde em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados, municípios e Distrito Federal. Galera, isso aqui é a União. Quando fala de Sistema Nacional de Auditoria, a gente está falando do ente União. Então, ele confundiu mais uma vez aqui um ente federativo. A letra D também está errada. A letra E. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde compete normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Isso aí é uma competência de todos, tá certo? Mas ele confundiu aqui, porque quando ele diz assim, coordenar nacionalmente, tá errado. Quem coordena nacionalmente é o quê? É o Ministério da Saúde. Então, nós temos assim, se essa questão de se coordenar municipalmente, aí beleza. Mas por causa desse trocadilho, dessa inversão de entes, e atentem muito para isso, que uma das formas de você matar essas questões é justamente atentar para o trocadilho dos entes federativos. Ele diz, União compete a executar em âmbito municipal, o Estado compete a executar em âmbito nacional. Então, ele vai fazendo essa mudança de termo federativo. E aí você vai matando de forma bem mais objetiva, bem mais rápida, bem mais prática a questão. Então, a letra C é o gabarito da nossa questão número 2. Vamos a mais uma questão. De acordo com a Lei 8080/90, uma competência da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde quando a gente fala de direção nacional, a gente está falando de quê? Da União, né? Direção estadual compete às secretarias ou fundações estaduais de saúde. De direção municipal compete às fundações ou secretarias municipais de saúde. Então vamos lá. Compete a uma direção nacional. Da execução no âmbito municipal a política de insumos e equipamentos que subsidiam as ações de notificação compulsória em saúde. Galera, mais uma vez o que a gente estava falando antes, o trocadilho do ente federativo. Então, se fosse em nível nacional, tudo bem, mas aqui, da execução, quem faz a execução das ações municipais é o município. Então, tá errado. Letra B, organizar e executar a descentralização dos serviços e das ações de segurança para os municípios. E o que está errado aqui é segurança, não tem nada a ver. Saúde, se ele tivesse dito aqui, das ações e serviços de saúde para os municípios, tudo bem. Mesmo assim, a descentralização acontece da seguinte forma: união para os estados para os municípios. A descentralização política e administrativa e financeira, certo? Então, vamos a mais uma. Letra C. A participação na formulação e na implementação de políticas de controle das agressões ao meio ambiente. Beleza. Compete justamente a competência nacional. Atente para isso, galera. Competência sempre está atrelada a saneamento básico, meio ambiente e trabalho. No trabalho a gente tem o ambiente do trabalho e tem as condições de trabalho. Então, aparentemente, letra C é a nossa resposta. Vamos ver a letra D. Formar consórcios técnicos administrativos intermunicipais com instituições filantrópicas de saúde. Quem faz os consórcios são justamente os próprios municípios, articulados pelo Estado. Então, letra D também está errada. Vamos ver a letra E. Coordenar e auditar periodicamente a rede municipal de laboratórios e consultórios odontológicos. Quem faz essa coordenação e auditagem da rede municipal de laboratórios é o próprio município, certo? Lembrando que o Sistema Nacional de Auditoria é da União, mas essa competência aí é do próprio município, certo? Vamos ver mais uma questão. A resposta aqui é letra C, formulação e implementação das políticas de controle ao meio ambiente, né? Na Lei 8080/90, essa questão é IDH-TEC, Prefeitura de Maragogi, Alagoas, 2019. Na Lei 8080/90, no seu artigo 17º, o artigo 17º trata justamente das competências estaduais. Não se afirma que compete à Direção Estadual do Sistema Único de Saúde, SUS, coordenar em caráter complementar e executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador, saneamento básico, proteção do meio ambiente. Tudo isso vai aparecer nas competências. Agora, ciência e tecnologia, não.
Às vezes ele coloca isso aí para te confundir com uma coisa chamada CONITEC, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias na Saúde. Mas essa não é uma atribuição do Estado, e sim do Ministério da Saúde. Quem incorpora tecnologias, quem muda o protocolo de diretrizes terapêuticas, quem incorpora medicamentos novos no Ministério da Saúde, ou na saúde brasileira, é o Ministério da Saúde, não a Direção Estadual de Saúde, tá bom? Então, letra D está prejudicada se ele quer justamente a incorreta, né? No que se afirma, compete a executar as ações e serviços, deve ser aqui o exceto, que todos estão corretos aqui. Não se afirma, não se afirma. Então, justamente a letra D. Vamos lá. Mais uma questão. ADM, TEC, Prefeitura de Água Branca, Alagoas, 2020. Lê as afirmativas a seguir. De acordo com a Lei 8080/90, Lei Orgânica da Saúde, quem sancionou foi o famoso Fernando Collor, né? A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde deve, entre outras atribuições, não participar, advérbio de negação, é uma das formas de você matar rapidamente a questão, né? Não participar da fiscalização de agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para suplantá-la. Então, pelo contrário, o município ele trabalha justamente na proteção, né, junto com os órgãos competentes e junto com os outros entes federativos, na proteção das agressões no meio ambiente, bem como a fiscalização. Então, está errada. Se o item 1 está errado, então diz assim, marca a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não, letra A está errada. Afirmativa B. A afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa? Também está errado. Está errado. Só tem agora duas alternativas, ou a letra C ou a letra D, né? Vamos lá. À luz da Lei 8080/90, os municípios, cuidado de novo aqui, o advérbio de negação, não podem constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhe correspondam. Pelo contrário, é o município que vai fazer isso aí, a gente já debateu isso, que é articulado pelos estados. Então, letra D, as duas alternativas, as duas afirmativas são falsas. Vamos a mais uma questão. Pronto, chegamos agora no artigo 19, né? Como é que a gente objetiva o artigo 19 de forma didática para a gente estudar? Nós teremos o famoso SASS, que é o Subsistema de Atendimento, de Atenção à Saúde Indígena. O que esse SASS é? É justamente o Sistema Único de Saúde para os povos indígenas. Esse Sistema Único ele é financiado privativamente pela União. É a União quem vai trazer recursos financeiros para a execução das ações e serviços voltados aos povos indígenas. Esse subsistema ele tem todos os princípios e diretrizes do SUS. Ele é um sistema do SUS. Então ele tem a hierarquização, tem descentralização, tem regionalização, tem equidade, tem igualdade, tem integralidade. E ele é organizado no que a gente chama de distritos sanitários indígenas, distritos especiais sanitários indígenas. E uma particularidade é que esse subsistema de atenção à saúde indígena, ele deve estar adequado às realidades culturais, regionais, locais, específicas dos povos indígenas e também articulado com um órgão de proteção ao povo indígena. Então, é um subsistema voltado para o atendimento e as peculiaridades e as características culturais dos povos indígenas no seu acesso local, regional e nacional, bem como as especialidades, e assegura ainda a participação desses povos nos órgãos de colegiados do SUS, ou seja, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, nos conselhos nacionais de saúde, a representatividade dos diferentes povos que compõem a nação brasileira. Então, lembre-se, quando falar de SASS, Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o financiamento é privativo da União, mas pode ser complementado por estados e municípios. Deve atender às características culturais, às características regionais dos povos indígenas e está organizado justamente aonde? Nos distritos sanitários especiais indígenas. Outra questão muito importante no artigo 19 é o subsistema de atendimento e internação domiciliar.
No SUS está presente a modalidade de atendimento e internação domiciliar. A internação só pode ser feita por indicação médica e com consentimento da família ou do paciente. Além disso, esse sistema ele vai estar trabalhando com o quê? Com reabilitação, com cuidados paliativos, com medicina preventiva, medicina reabilitatória, curativa, certo? E assistencialista onde? No domicílio da pessoa. É uma equipe muito profissional. Aí você vai ter o quê? Enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e tantos outros profissionais que serão necessários conforme a necessidade do paciente, certo? Então está previsto o atendimento e a internação domiciliar no Sistema Único de Saúde por indicação médica e consentimento da família ou do paciente. Lembrando sempre o que? Equipe multiprofissional. Outro item bastante importante é justamente o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Então, o que? As parturientes, elas terão o direito de escolher o seu acompanhante durante o trabalho de parto, no período que a gente chama de pré-parto e no pós-parto imediato, certo? E essa escolha é da parturiente e nas instituições de saúde que realizam assistência materno-obstétrica deve estar justamente o que? Fixado um informativo de comunicação que assegure o direito dessas parturientes, certo? É bem objetivo, é bem prático esse item aí, né? E por último, nós temos o que? A assistência terapêutica integral. E dentro dessa assistência terapêutica integral, você vai escutar umas palavrinhas como RENAME, Rede Nacional de Medicamentos Essenciais, que a assistência terapêutica envolve o que? Além de fornecimento de medicamentos no SUS, de equipamentos como órteses, próteses, bolsas e outros insumos médicos. Todos eles são regulados e devem ser autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nenhum medicamento pode ser comercializado, nenhuma forma terapêutica, nenhum equipamento de saúde pode ser utilizado no território nacional sem o que? O aval da Anvisa. E a incorporação de tecnologias em saúde tem um objetivo justamente de renovar conforme o desenvolvimento tecnológico. Para isso, surge um órgão chamado CONITEC, que vai trabalhar junto com o Ministério da Saúde. E que dentro desse órgão chamado CONITEC, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias na Saúde, teremos dois indivíduos que caem muito em provas de concurso. Um indivíduo que é indicado por onde? Pelo Conselho Nacional de Saúde. E outro rapaz que é indicado por onde? Pelo Conselho Federal de Medicina, sendo esse um especialista da área afim que está se realizando o estudo ou a tecnologia a ser incorporada. Quando a gente fala de assistência terapêutica integral, vocês vão ouvir falar de um negócio chamado também de protocolo clínico e diretriz terapêutica. Esses protocolos clínicos vão dizer a composição da medicação, a indicação da medicação, as formas de reversão caso aconteça alguma reação adversa, e tudo isso é regulado pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela incorporação de tecnologias. Então, são coisas importantes que você só vai amadurecendo com a leitura do texto da Lei 8080/90, da Lei Federal, e com o exercício ativo de questões e provas de concursos públicos. Então, vamos ver mais ou menos como é que se comporta esse tema nas provas. Vamos lá. 2019, Prefeitura de São José do Cedro, enfermeiro, estratégia de saúde da família. Sobre o subsistema de atenção à saúde indígena, o famoso SASE, descrito pela Lei 8080/90, assinale como verdadeiro ou falso a alternativa. Vou colocar aqui que... Pronto, não descarregar o computador. Vamos lá. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao Sistema Único de Saúde em âmbito local, regional e centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária. Beleza, isso aqui está corretíssimo. Então, se o item 1 está correto, não pode ser resposta a nossa letra D. 2.
Cabe à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena, o famoso SASSI. Também está correto. Então, se está correto o item 2, a letra B não pode ser resposta à nossa questão. Letra C. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso. Isso também está correto, galera. Ó, resposta da nossa questão, letra C. Lembra, cabe à União realmente financiar o Sistema Único de Saúde, mas pode ser complementado pelos estados e municípios, o SASSI, né? É um sistema voltado para atender às necessidades de saúde e também está adequado às características culturais, sociais, políticas, demográficas, territoriais dos povos indígenas e assegurado justamente a participação, a representatividade dos povos indígenas nos conselhos, seja ele municipal, estadual ou nacional. Vamos ver mais uma questão aqui. A Prefeitura de Palhoça, Santa Catarina, técnico de enfermagem e estratégia de saúde da família. Tendo como base a Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, verifique as assertivas e assinale a correta. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Perfeito, o item 1 está correto. Então, se o item 1 está correto, letra D não é resposta da nossa questão. Vamos ver o item 2 agora. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral do paciente em seu domicílio. Isso mesmo. Lembre que internamento e atendimento domiciliar é equipe multiprofissional, trabalhando justamente em medicina terapêutica, reabilitatória, curativa, paliativa, certo? Então, o item 2 também está correto. Se o item 2 está correto, letra B não é resposta à nossa questão. Então, 2 também está correto. 3. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitatória. O item 3 também está correto, eu já tinha começado a falar ele no item 2, não é isso? Então, 1, 2 e 3, ainda a gente está entre a letra A e a letra C. Item 4. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. Totalmente correto. Então, resposta à nossa questão, letra C. Todos os itens estão corretos. Vamos a mais uma questão. Em conformidade com a Lei 8080/90 do Sistema Único de Saúde, analisar a sentença abaixo. Vamos lá. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Está correto. Então, a primeira parte está correta. Atendimento domiciliar, internação domiciliar por indicação médica e consentimento da família e do paciente. Da família e do paciente. Então, item 1 está correto. Vamos ver aqui. Primeira parte está correta. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato. Isso aí é o quê? É o direito ao acompanhante da parturiente. Então, o item 2 também está correto. Então, a resposta da nossa questão é: a sentença está totalmente correta. É direito dela indicar o seu acompanhante nesse período de pré-parto, parto e pós-parto imediato. Beleza? Vamos a mais uma questão. De acordo com a Lei 8080/90, de 19 de setembro de 90, o documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, tratamento preconizado com medicamentos e demais produtos apropriados, além das posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, quando couber, é o documento denominado. Vamos lá. Mapa em saúde. O que é um mapa em saúde? Mapa em saúde é justamente a representação de toda a rede de serviços de saúde públicos e particulares em uma determinada região ou município.
Então, eu moro aqui no município de Patos. Então, Patos está na Paraíba. Então, o Mapa em Saúde vai dizer quantos hospitais tem na cidade de Patos. Esses hospitais são públicos, são municipais, são estaduais, são federais. Qual é a rede que esse municipal está vinculado? Além disso, a oferta privada de clínicas, de hospitais, de serviços assistenciais de saúde privada. Então, esse é o mapa de saúde. O sistema de regulação é um sistema justamente que vai garantir a integralidade com base nas necessidades da pessoa e na oferta dos serviços na diferente região de saúde. Então, a regulação é isso aí. A rede de atenção à saúde é justamente o quê? A organização de vários municípios, de várias instâncias, em hierarquias, níveis de complexidade diferentes, ou seja, nível de complexidade primário, secundário e terciário, para garantir as necessidades de saúde de forma integral, nos diferentes níveis de sistema, nas diferentes hierarquias, né? E o protocolo clínico e diretriz terapêutica é isso que ele diz. É um documento que estabelece diagnóstico, o tratamento preconizado, os medicamentos indicados, os produtos apropriados, as posologias, os mecanismos de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, inclusive o que você fazer quando tiver uma reação adversa. E o protocolo clínico e diretriz terapêutica é estabelecido pelo quem? Pelo Ministério da Saúde. E o único competente para modificá-lo é justamente quem? O próprio Ministério da Saúde. Tá certo? E que nenhum medicamento, nada pode ser comercializado, pode ser realizado no território nacional sem a autorização da agência, da Anvisa, né? Então, nossa resposta é a letra D de dado. Vamos lá. Mais uma questão. Vamos agora ao artigo 20 a 26. O artigo 20 a 26, ele vai tratar justamente da participação dos entes privados no Sistema Único de Saúde. Coisas importantes. O SUS, ele é livre à iniciativa privada, certo? Então, está lá na lei, no início da lei 8080/90, mas principalmente na Constituição, que diz que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e que cabe à União, aos estados e aos municípios normatizar, controlar, fiscalizar. Então, isso é tudo privativo dos entes federativos, as ações e serviços de saúde. Então, você não pode ter ente privado normatizando, fiscalizando e controlando as ações e serviços de saúde. Só quem pode fazer é o serviço público, só quem pode fazer é a esfera pública. Porém, a execução das ações e serviços de saúde podem ser realizados por pessoas naturais e jurídicas de direito público e privado em caráter permanente ou eventual. Então, eu, segundo, posso realizar ações enquanto pessoa física de forma particular através de contrato ou convênio com o SUS, bem como empresa ou um serviço privado pode, através de um contrato de direito público, respeitando as características, os princípios e as normatizações do Sistema Único de Saúde, executar ações e serviços, mas eles serão controlados, fiscalizados e normatizados por quem? Pelo Ministério da Saúde, pela esfera pública, respeitado o equilíbrio financeiro do contrato. Tem que ter uma saúde financeira também para isso aí. Senão não haveria o quê? Uma simbiose, sim, uma parasitose. Um ente estaria se beneficiando dos serviços a custo de outro. Tá certo? Então, os serviços privados eles poderão participar da execução, galera. Atentem, execução, não planejamento, não normatização e não fiscalização. Mas sim execução das ações e serviços de saúde mediante contrato ou convênio, respeitado as diretrizes e os princípios do SUS e mantido o equilíbrio contratual, tendo como preferência as entidades filantrópicas sem fins lucrativos. O SUS ele é livre à iniciativa privada e poderá participar de capital estrangeiro. Quais são as modalidades de participação do capital estrangeiro? Pode participar do capital estrangeiro no Brasil através de doações de organismos vinculados à ONU. Então, de repente, um país ou um organismo vinculado à ONU, uma instituição filantrópica, quer doar R$1 milhão para as ações e serviços de saúde no Brasil. Ele pode fazer isso.
Bem como também o quê? Entidades de empréstimo e financiamento. De repente o Brasil quer construir um grande hospital e está faltando recursos financeiros. Então ele pode tomar o quê? Através de uma concessão do Senado Federal, um empréstimo a um organismo financeiro exterior. Outra forma de chegar à participação de capital estrangeiro na assistência à saúde é através da exploração de hospitais. Então chega uma empresa aqui, ele vai criar um hospital filantrópico, um hospital geral, um hospital especializado, uma clínica, uma policlínica, uma clínica especializada. Agora, a grande pegadinha é hospital universitário. O hospital universitário ele não convenia, ele não é uma entidade privada, certo? Outra forma de participação do capital privado é justamente através de quê? De organismos de pesquisa em planejamento familiar ou assistência em planejamento familiar. E a última forma é uma empresa. É uma empresa que tem os seus serviços previdenciários e médicos particulares, sem ônus para a Seguridade Social, sem ônus para a Previdência Social, mas que ele preste serviços médicos previdenciários aos seus funcionários e dependentes dos funcionários. Então, essas são características bastante importantes. Outro ponto que a gente destaca é que o dono de um serviço privado conveniado ao SUS ou contratado com o SUS jamais poderá exercer função de chefia, assessoramento ou direção no serviço público de saúde a ele conveniado. Aí seria o que? Um grande conflito de interesses. Então vamos ver agora como é que se comportam essas questões em concursos públicos. Vamos lá. A Lei 8080/90 traz o seguinte conceito. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Com especificidades próprias, é possível a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde em alguns casos. Dentre eles, pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospitais gerais de determinadas naturezas, que estão expostos posteriormente, não sendo um dos tipos o contido na alternativa. Então, pode ser um hospital filantrópico, pode chegar uma empresa aqui destinada a explorar, construir, conveniar um hospital filantrópico, pode sim. Um hospital especializado, pode sim. Uma clínica geral, pode sim. Uma policlínica, pode sim. O único item que não pode é justamente aqui, os hospitais universitários. Essa é a modalidade que não está prevista na Lei 8080/90. Pode um dia, com a mudança da lei, a gente não sabe o legislativo como vai se comportamentar, né? Mas pode haver uma mudança nesse texto de lei federal. Até então, não tem essa modalidade de hospitais universitários privados, tá certo? Vamos ver mais um aqui. Sobre a atuação dos serviços privados de assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde analisa as afirmativas e assinale a correta. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, nos casos de serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Está correto. Então, você tem uma empresa, a empresa de repente quer prestar serviços de medicina, serviços previdenciados para os seus empregados, ele cria lá o SESMIT, ele cria lá um serviço médico de assistência que não cause, que não provoque ônus para a Seguridade Social, principalmente para a Previdência Social. Então, isso aqui está correto. Se o item 1 está correto, então letra A não pode ser resposta à nossa questão. Por enquanto, só a letra A não pode ser resposta. Vamos ver. Item 2. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observados a respeito às normas de direito público. Totalmente correto. O contrato e o convênio ele deve respeitar justamente os interesses do SUS, né? O interesse da esfera pública, no interesse da coletividade que é soberano sobre o interesse particular. Então, o item 2 está correto. Então, 1 e 2, por enquanto ainda a gente não consegue resolver a questão. Vamos lá. Item 3.
as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência na participação do SUS. Isso já estava sendo visto lá no texto constitucional e aqui mais uma vez é validado. Isso também está correto, o item 3 está correto. Então 1, 2 e 3, letra C não pode ser então agora a nossa resposta à questão. Vamos ver só o item 4 agora. Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. Totalmente correto. Então, ó, chefia, função de confiança, direção, assessoramento, coordenação, seja lá o que for, não pode fazer. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Essa é a resposta, a letra D. Mais uma questão. Recursos humanos. Pronto, chegamos agora ao item recursos humanos. Vai do artigo 27 a 30. Lembrando que a lei 8080/90 ela tem 55 artigos. Alguns artigos eles estão lá no que chama-se de atos de disposições transitórias. Uns já não tem mais nem sua aplicabilidade jurídica. Mas vale a pena você conhecer, porque vez por outra pode estar caindo em questões de provas de concurso. Então, os recursos humanos vai dizer que o SUS visa trabalhar com a educação permanente do seu material humano e que também tem a intenção de ter dedicação exclusiva e que as profissões regulamentadas que podem acumular até 2 cargos públicos poderão exercer suas atividades em diferentes estabelecimentos de saúde pública do SUS. Mais ainda, que os órgãos que tiverem direção, chefia e assessoramento terão que realizar suas ações. Então, o cara lá que vai exercer a função de direção, chefia e assessoramento, ele terá que realizar suas ações de forma em dedicação exclusiva, tá certo? Vamos ver aqui, então, como é que se comportam essas questões. Vamos lá. Analise as afirmativas a seguir. Prefeitura de Santa Maria, Boa Vista, Pernambuco, o cargo é o técnico de enfermagem. A política de recursos humanos na área da saúde busca a organização de um sistema de formação em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. Beleza, conforme o disposto no artigo 27 da Lei 8080/90. Então, é isso mesmo. Ó, a formação nos 3 níveis, fundamental, médio e superior, com política de aperfeiçoamento permanente do seu material humano, né? Item 1 está correto, então as 2 afirmativas estão falsas, letra D não é a resposta à questão, letra C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, por enquanto pode até ser, vamos ver aqui. 2. O conceito de protocolo clínico diretriz terapêutica refere-se a um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença e do agravo à saúde, ao tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, aos mecanismos de controle clínico e ao acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS, de acordo com as especificações do artigo 19. Ele fez uma revisão do artigo 19, que trata do subsistema de atenção à saúde indígena, trata do acompanhamento e internação domiciliar, trata do acompanhamento do trabalho de parto, pós-parto imediato, e também da incorporação de tecnologias e assistência terapêutica. Ele está falando aqui justamente do protocolo clínico e diretriz terapêutica. Isso aqui está totalmente correto. Então, a resposta é a letra A. As 2 afirmativas são verdadeiras. Vamos a mais uma questão. Financiamento e gestão financeira. O SUS ele é financiado justamente pelo orçamento da Seguridade Social e por uma base bem diversificada de receitas, tá certo? Essas receitas elas são alocadas no que a gente chama de fundos. Então nós temos o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal de Saúde. Esses fundos são gerenciados pelos seus respectivos secretários. Então a gente vai ter o que? O ministro da Saúde, o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde. E eles serão o que? Os ordenadores de despesas do SUS. Só que esses fundos eles devem atender ao que? A um negócio chamado planos de saúde. Então, nada pode ser executado se não estiver no plano de saúde, exceto em situações de calamidade pública, epidemias ou em outras situações previstas em lei, certo? Fora disso, é o que? Desvio de finalidade de verba pública. E que a execução, a aplicação dos recursos financeiros
serão fiscalizados pelos respectivos conselhos de saúde. Então, você vai ter o Conselho Nacional, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal de Saúde. Lembrem-se, fundos, transferência intergovernamental, vai do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, para o Fundo Municipal de Saúde. E tudo é fiscalizado pelos conselhos. E nada pode ser realizado fora do que esteja previsto nos planos de saúde. E quem elabora as diretrizes básicas dos planos de saúde é o Conselho Nacional de Saúde. Então vamos ver como é que saem essas questões aí. A respeito do financiamento do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que o governo federal será o único responsável pelo financiamento em todas as instâncias de saúde? Não. O financiamento é tripartite, certo? Governo estadual, governo federal e governo municipal. Para o financiamento, os recursos serão advindos exclusivamente do orçamento da Seguridade Social. Não só da Seguridade Social, mas também de outras fontes. Não é a resposta à nossa questão. Letra C. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, totalmente correta a resposta é letra C. Vamos ver ainda os itens D e E. O financiamento dos serviços e as ações dos estados devem ser providos pelos excessos decorrentes das ações em saúde municipais. Totalmente sem nexo a letra D. Confundir o município com excesso excesso decorrente de ações, muito doida. Letra E. Os recursos destinados ao financiamento do SUS em todas as instâncias devem ser decorrentes da execução direta das ações de serviços privados em cada nível. Fez uma confusão também aqui. Não tem nem como comentar essa loucura que ele colocou aqui. Misturou público com privado, não falou de financiamento. Então, você já sabe. Vem da Seguridade Social, vem dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da União e de outras fontes. É bem diversificado o financiamento da saúde. Do processo de planejamento e orçamento. Então, processo de planejamento, ele vai do nível local ao nível nacional. Então, ele sai dos municípios, passa pelos estados e vai à direção nacional, vai à União. E ele passa pelos conselhos. Os conselhos é uma forma democrática das pessoas participarem de forma bem diversificada das ações e planejamentos e do controle das ações de saúde nos seus municípios, nos estados e na União. Então, o processo sempre ele é de forma ascendente do nível local ao nível nacional. Vamos ver como é que se processa esse item aqui. De acordo com a Lei 8080/90, as seguintes afirmativas acerca do planejamento e do orçamento estão corretas, exceto, vamos lá, item A. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde será descendente. Já sabemos que não, ele é ascendente do nível, aí ele diz assim, federal até o local. Pelo contrário, do local ao federal. Então, já sei que a resposta é a letra A. Ouvido os seus órgãos deliberativos, compatibilizando as necessidades de política da saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, estados, Distrito Federal e da União. Ele começou errado e terminou certo, mas já que começou errado, a resposta é a letra A. Vamos ver a letra B. Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Totalmente correto. É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde. Perfeito. Exceto em situações de emergência ou calamidade pública na área da saúde. Por exemplo, não existia essa questão de coronavírus até o quê? 2 anos, 3 anos atrás. Então, a partir de 2019, permitiu-se direcionar o quê? Mudanças de verbas por causa da calamidade de epidemia causada pelo coronavírus para se alocar em áreas que não estavam previstas nos planos de saúde. Então, teve que se elaborar protocolos de enfrentamento ao Covid-19, da atenção básica, de média e alta complexidade hospitalar, e tudo isso promoveu o quê? O remanejamento de orçamentos. Tá certo? Está totalmente correta aí a letra C. Letra D.
O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Perfeito. Em função das características epidemiológicas da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Perfeito. E mais, só fazendo aqui um parêntese, os recursos administrativos, os recursos financeiros, eles devem ser de acordo com as características demográficas, epidemiológicas, da capacidade de recursos de saúde instalado naquela região, de acordo com as características financeiras daquela região, da contrapartida de impostos dos entes naquela região. Então, há uma série de itens que devem ser atendidos para a destinação de recursos financeiros para cada área, tá certo? Isso aí é o princípio da equidade, os iguais por iguais, os desiguais por desiguais. E aí, a letra E está dizendo o seguinte: não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa, ou seja, você não pode financiar, por exemplo, a construção e a manutenção de um hospital privado. Ele pode conveniar com o SUS, mas depois que ele tiver feito, de ter sua estrutura, mas a gente não pode financiar, subvencionar, patrocinar entes privados de assistência à saúde, tá bom? Então vamos ver mais uma. Chegamos ao fim, certo? Essa é a segunda parte da Lei 8080/90. Nós vimos a participação dos entes privados, vimos planejamento e gestão financeira, vimos a participação comum dos entes da União, dos estados, dos municípios, que é o artigo 15, 16, 17, 18, do artigo 19, que fala justamente do subsistema de atenção indígena, da incorporação de tecnologias, protocolo de diretrizes terapêuticas, atendimento e internação domiciliar. Então, não deixe de dar uma revisada no texto da Lei 8080/90. Não deixe de ver a primeira aula como forma de revisão da Lei Orgânica da Saúde. E eu espero que tenha lhe ajudado um pouco. Não é fácil sistematizar essa lei, mas a gente trouxe aqui em blocos e com algumas questões que, de forma a tornar mais clara, mais entendível essa importante legislação das ações de serviços de saúde a nível federal, e que com certeza vai cair na tua prova, cara. Vai cair na tua prova e vamos acertar ao máximo, o maior número possível de questões. Então, o Enferodonto confia em vocês. O importante não é a velocidade, mas sim o direcionamento. Então, se você está na direção certa, certamente você vai alcançar os seus objetivos. E se você está na direção errada, tome a atitude corretiva. Modifique aquilo que está dando errado, corrijam e alcance o seu sucesso. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de acompanhar os novos vídeos e deixar seus comentários. Um forte abraço a todos, bons estudos e acredite em você. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.